vamos falar sobre o uso dos porquês. O porquê separado com acento é empregado no final das frases interrogativas ou pode aparecer sozinho. Andar 5 quilômetros porque é uma frase interrogativa, ou seja, é uma pergunta. Então, porquê separado com acento, ele é empregado no final de uma pergunta. Porque junto com acento, geralmente é antecedido pelo artigo o e corresponde à razão ou motivo. Não consigo entender o porquê da sua ausência. Ou seja, geralmente vem o porquê antes, o artigo o antes do porquê junto com acento. Já o porquê separado sem acento é empregado no início ou no meio de uma frase interrogativa, ou seja, de uma pergunta. Por que você não vai ao cinema? Início, por quê? Por que você não vai ao cinema? Está no início esse porquê. Não sei por que você não quer ir. Esse porquê está no meio da pergunta. Então, quando está o porquê, quando ele vai no início da pergunta e no meio da pergunta, é porquê separado sem acento. E quando ele vai no final da pergunta, é o porquê separado com acento. Porque junto, sem acento, introduz uma explicação ou equivale à palavra pois. Porque tenho que estudar para a prova. Então, aqui ele está explicando por que não pode sair, por exemplo. É porque ele tem que estudar para a prova. Ou seja, o porquê junto, sem acento, ele indica uma resposta. Essa aula foi baseada no sistema Trilhas de Ensino.